Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Jesus, impossível conhecê-lo e não amá-lo. Amá-lo e não segui-lo. Jesus, é impossível conhecê-lo e não amá-lo. Amá-lo e não segui-lo. Ele nos convida a segui-lo e nos dá o poder para fazê-lo através do seu Espírito Santo. Amém. Seleção e comentários de textos bíblicos. Gálatas, uma carta, uma epístola do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia. Introdução ao livro de Gálatas. Salvação pela graça mediante a fé. Este é o tema desta carta aos Gálatas. Salvação pela graça mediante a fé. O assunto principal de Gálatas é a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o requisito único para a salvação. Não é necessário obedecer a certas práticas e leis judaicas do Antigo Testamento para se obter a salvação em Cristo. Qual o propósito de Gálatas? Paulo tomou conhecimento de que certos mestres judaicos estavam inquietando os seus novos convertidos na Galácia, impondo-lhes a circuncisão e o jugo da lei mosaica como requisitos necessários à salvação e ao ingresso na igreja. Ao saber disso, Paulo escreveu: para demonstrar cabalmente que as exigências da lei, como a circuncisão, nada tem a ver com a operação da graça de Deus em Cristo para a salvação. E segundo, ele escreveu para reafirmar claramente que o crente recebe o Espírito Santo e com ele a nova vida espiritual por meio da fé no Senhor Jesus Cristo e não por meio da lei do Antigo Testamento. Visão panorâmica de Gálatas. Gálatas contém uma síntese do feitio dos crentes judaicos que se opunham a Paulo na maioria dos lugares onde ele trabalhou. Nesta carta, Paulo defendeu 3 verdades. A primeira, defendeu energicamente a sua própria autoridade de apóstolo de Jesus Cristo. Autoridade esta recebida diretamente de Deus e que foi confirmada por Tiago, Pedro e João, os líderes da igreja naquela época. Segundo, Paulo defendeu com ardor o evangelho da salvação pela graça mediante a fé em Cristo, à parte das obras da lei. E finalmente, Paulo sustentou com veemência que o verdadeiro evangelho de Cristo abrange a liberdade da escravidão do legalismo judaico, tanto quanto a liberdade do pecado e das obras da carne. A verdadeira liberdade cristã consiste em viver no Espírito e cumprir a lei de Cristo. Características especiais. Primeiro, é a defesa mais veemente no Novo Testamento da natureza do Evangelho. Segundo, esta é a única epístola de Paulo em que ele explicitamente se dirige a várias igrejas. E terceiro, ela contém a descrição do fruto do Espírito e a lista mais completa do Novo Testamento das obras da carne. Conheçamos a Deus, vivamos pela fé, vivamos em espírito, agradando ao nosso Deus. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. A vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar
desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Não existe outro evangelho. Ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. O evangelho por mim anunciado a vocês, diz Paulo, não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. São 12 os apóstolos. Judas traiu a Jesus e se suicidou. O apóstolo Pedro, que era muito impulsivo e que muitas e muitas vezes agia na carne, não no espírito, conseguiu convencer os irmãos e oraram e escolheram um outro apóstolo para substituir Judas, para compor os 12 apóstolos. Mas essa foi uma escolha na carne, porque o 12º apóstolo, e na minha opinião, tão importante quanto Pedro, João e Tiago, é Paulo. Aliás, eu acredito que Paulo e João sejam os que mais trabalharam para o Evangelho. Deus tinha um outro apóstolo, o último apóstolo escolhido, era Paulo. Paulo queria substituir Judas. Certamente é ele que compõe os 12 lá nos céus, os 12 apóstolos de Cristo. Paulo não foi escolhido por homem algum, não foi ordenado por homem algum. Ele foi escolhido diretamente por Jesus que apareceu a ele. E tudo que ele nos revela nas suas cartas, revelações maravilhosas, ele as recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz, o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. É por isso que as revelações de Paulo são maravilhosas. Louvado seja Deus por este filho que ele escolheu como seu instrumento e manteve registradas as palavras que o Espírito Santo lhe deu para o nosso conhecimento. Depois que se converteu, Paulo não foi a Jerusalém. Ele foi para o deserto da Arábia e viveu lá durante 3 anos, em profunda comunhão com o Senhor. Profunda comunhão com o Senhor. E recebendo as revelações de Jesus Cristo. Depois desses 3 anos, ele subiu a Jerusalém para conhecer Pedro. E além de Pedro, ele só conheceu Tiago, o meio-irmão de Jesus. Os líderes da igreja cristã, no início, eram Pedro, João e Tiago. Ou Tiago, João e Pedro. Os 3 eram os líderes. Ele ficou 15 dias lá com Pedro. Depois saiu de lá e passou 14 anos sem voltar a Jerusalém. Louvado seja Deus pelas imensas revelações que seu Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo, que fortalecem a nossa fé,
que esclarecem o nosso viver cristão e nos estimulam a ser cristãos mais fiéis a Jesus Cristo. Que esse mesmo Espírito que inspirou Paulo inspire o seu coração. Que as revelações de Deus estejam presentes em sua vida e em minha vida. Que nós saibamos o propósito para o qual Deus nos está concedendo vida aqui neste planeta Terra. Somos o seu bom perfume a ser espalhado para a salvação de vidas. Louvado seja Deus. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu para o perdão dos nossos pecados e ressuscitou para nos conceder a vida eterna. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 2. Paulo é aceito pelos apóstolos. 14 anos depois dessa visita que ele fez a Pedro, do capítulo anterior. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Tais homens influentes reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, aos gentios, assim como a Pedro, aos circuncisos, aos judeus. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, o meu irmão de Jesus, Pedro e João, tidos como colunas da igreja, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. 14 anos após ter recebido a revelação de Deus, Paulo voltou a Jerusalém, obedecendo a uma revelação de Deus, E lá foi reconhecido pela liderança da igreja. O meio-irmão de Jesus, Tiago, Pedro e João, estenderam as suas mãos direitas a ele e a Barnabé, confirmando o evangelho que eles estavam pregando aos gentios, a nós. Louvado seja o nome do Senhor.